Deputado, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mona Lisa. É um prazer estar com a TV Alego, poder falar um pouco do nosso mandato, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da nossa atuação parlamentar aqui na casa. Prazer recebê-la. Bom, eu acredito que seja a dúvida de muita gente que vê o seu nome. É o Wilde Lopes Roriz, mais conhecido como Wilde Cambão. Conta pra gente essa história, de onde veio o Cambão. Até porque tem um nome de tradição política muito forte na região. A família Roriz é uma família tradicional na política. O meu padrinho foi governador por 4 anos em Brasília, mas eu recebi esse apelido em escola. Eu dava aula, professor de educação física, e meu nome Wilde, pronúncia Wilde. Tinha um aluno que me perguntou se eu não tinha um apelido para ele me chamar, que ele achava o nome muito difícil. E eu acabei falando o apelido que eu tenho em casa, que é Dinho, e ele tinha na fazenda dele um servidor que tinha o nome de Dinho, o apelido de Cambão. E aí ele me colocou esse apelido. Não, vou te chamar de Cambão. E ficou. Na escola, os alunos todos começaram, e isso surgiu até de uma forma de uma brincadeira, e eu nunca importei, e o Cambão se tornou uma marca realmente na minha cidade. Interessante. Eu acredito que ninguém imaginava que esse apelido viria com essa história, né? Não, até porque o Cambão, na verdade, é a atração do carro de boi, né? Em algumas regiões ele é um instrumento de bater feijão, por ser comprido. Depois a minha altura também, por ser alta, às vezes as pessoas confundem se é em relação à minha altura, em função do Cambão ser realmente um instrumento de bater feijão. Ele é fino e grande, né? Então, assim, talvez seja, mas na verdade é um apelido que eu recebi de um aluno quando eu era professor numa escola lá em Lusiânia. Bom, o senhor está aqui no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Goiás, é um representante da região do entorno, e eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual foi o maior desafio desses quase 4 anos de mandato e também qual foi a sua maior realização. Na verdade, como eu nunca imaginei nem ser político, embora que de uma família tradicional da região, entrei na vida pública para ajudar a minha cidade como secretário de obras, fiz um bom trabalho e acabei tendo uma votação expressiva, a maior votação de um deputado na minha cidade. A maior dificuldade que você tem de um primeiro mandato, você chegar aqui na Assembleia Legislativa, onde está os deputados escolhidos pelo povo para representar o Estado como um todo, e o desafio de você entender como que a casa funciona, o mecanismo da casa, tentar fazer desse seu mandato um mandato produtivo, fazer amizade entre os parlamentares, porque aqui a gente está na demanda do seu mandato, mas principalmente ter que olhar de uma visão muito peculiar, que você tem que pensar num todo, né? Você não pode pensar só na sua região, você tem que pensar no Estado como um todo. O maior desafio é você entender o Poder Legislativo, como funciona, mas isso foi, de uma certa forma, através da nossa assessoria, que a gente tem um respaldo, a gente conseguiu superar tudo isso e desenvolver e entender que a gente está fazendo aqui um bom mandato para a sociedade. Bom, eu acredito que o legislativo é realmente o poder mais complexo que tem e o mais importante, da mesma forma, porque é o que está mais próximo, né, da sociedade, é o que dita o nosso cotidiano através das leis. Mas me fala também qual foi a sua maior realização. A minha maior realização como deputado foi fazer uma união entre os prefeitos da minha região, tentar mostrar para o Estado que nós não somos uma região distinta do Estado, embora que parece que vivemos no Estado diferente de Goiás por ser do entorno. A proximidade com Brasília faz com que as pessoas entendam que o Estado não tem essa proximidade lá. Então vivemos alguns anos de muito abandono, mas hoje nós temos o pertencimento de estar em Goiás, e essa ação de colisão, de união entre os prefeitos, com a ajuda do governo do Estado, é que tem nos devolvido o entorno ao Estado, e que a gente tem a sensação de estar morando na região que pertence ao Estado de Goiás e que precisa de muito investimento, e que eles estão sendo levados através da nossa ação política, mas também do olhar diferenciado que o governador tem com a nossa região. Eu gostaria de falar sobre um projeto que eu achei bem interessante, que é o projeto que solicita que restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis tenham disponível
cardápios em braille. A inclusão social como um todo é uma preocupação do seu mandato? Sim, eu apresentei vários projetos para a inclusão social. Esse é um projeto que eu entendo que é muito importante, né, para que essa inclusão realmente se torne efetiva. Também eu estou ajudando e vou ser o padrinho de um projeto do CRE, que é a Casa do Autista, para que seja um projeto piloto aqui na capital, que depois possa se estender para os outros municípios. Então é uma atuação, né, que a gente tem tentado fazer com que a inclusão social seja, assim, não o carro-chefe, mas que ele possa participar muito efetivo no nosso mandato, porque a gente entende que é muito importante para a sociedade. Tem um outro projeto também que ele está tramitando na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, que é para o usuário do transporte público poder fazer o pagamento via Pix. O que o senhor pode falar para a gente da importância desse projeto para quem utiliza o transporte público aí diariamente? É um projeto que surgiu aqui, inclusive, de uma conversa minha com os assessores. Eu fui parado no pedágio e naquele momento, em função do cartão, do Pix, a gente quase não anda mais com dinheiro em papel moeda, né? Então, assim, e aí uma das assessoras conversou com a gente e essa dificuldade também, às vezes, do transporte público. Na verdade, era um Pix para que o pedágio pudesse ser maior fiscalizado, para que esse recurso que a gente paga do pedágio pudesse ser mais fiscalizado e ter assim, uma segurança maior no que a gente paga e no que as empresas prestam serviço para a população. E aí surgiu a questão do ônibus, que realmente algumas pessoas ligaram e tem essa dificuldade também. Eu acho que é um projeto bacana em função de hoje, das plataformas digitais estarem muito presentes em tudo. Eu acho que aí a empresa poder oferecer ao usuário o pagamento via Pix vai facilitar muito a vida de muita gente, que muitas vezes chega na parada de ônibus, no ponto de ônibus e não tem o dinheiro em papel moeda e está com o telefone e vai resolver a vida dele, vai facilitar a vida das pessoas como um todo. Um projeto simples e que deu uma repercussão muito legal na sociedade. Muito bom. Você mora na região do entorno, na cidade de Lusiânia, é isso? Sou de Lusiânia e moro em Lusiânia. Me fala como você avalia o desenvolvimento da região do Distrito Federal? A nossa região é uma região muito sofrida, né? É uma região que ela sempre foi muito deixada de lado, é um estado à parte do estado de Goiás, uma região que ela tem falta de investimento em todas as áreas, saúde, educação, segurança pública, transporte público, geração de emprego e renda, uma região muito rica, mas que por estar muito próximo à capital federal, às vezes os governos de estado não têm a preocupação. Iam lá só em época de eleição buscarem os votos. Aí a minha ideia, e como fui secretário de obras, a minha ideia era tentar fazer com que a gente tivesse um parlamentar que pudesse unir as cidades e eu não trabalhar por uma cidade específica, mas trabalhar por um conjunto, pela região. E talvez o meu maior objetivo como mandato foi fazer essa união entre os prefeitos. E tenho conseguido, independente se vai me apoiar ou não, mas eu tenho conseguido fazer com que a gente leve as demandas para o governo de forma conjunta, que a gente possa brigar pela região de forma conjunta. E isso tem feito, principalmente com o prefeito Fábio, o Pablo e o Carlinho do Mangão. Então, esse talvez seja o grande legado que eu vou deixar para que as próximas legislaturas possam continuar essa ideia de que, se houver união entre os prefeitos, a região do entorno vai desenvolver muito. E eu, em função das minhas emendas, do apoio que tenho dado ao governo aqui na Assembleia, o governador Ronaldo Caiado tem transformado a nossa região e tem levado muitos investimentos em todas as áreas, educação, saúde, segurança. Mas como há uma demanda reprimida de mais de 20 anos, é normal que isso tudo vai levar um tempo para que a gente possa, de uma forma muito efetiva, resolver os graves problemas que o entorno tem. Mas hoje, a segurança pública, que era um gargalo e que muitas das vezes as pessoas tinham até vergonha de dizer que era do entorno, hoje nós temos o sentimento de pertencimento, de pertencer hoje à região do entorno e ser do estado de Goiás, em função dessa atuação que eu estou tendo também, mas principalmente da visão do governador com a nossa região, que é a visão diferenciada. Bacana, política é isso, é diálogo, né? Conseguir dialogar com todas as partes para conseguir fornecer um serviço de qualidade para a população, né? Bom,
Estamos aqui na última semana de junho, em breve entraremos de recesso parlamentar e também no último ano do mandato. Qual balanço o senhor pode fazer desses primeiros 6 meses de 2022, que foram um pouco mais leves, né, por conta da pandemia? Eu acho que nós tivemos um período de 2019, de um mandato ativo, né? Depois veio a pandemia, realmente mudou todo o cenário, uma experiência nova, né, que todo mundo teve que passar. Mesmo assim, eu ainda consegui fazer uma atuação muito forte na minha região. E esses 6 meses foram 6 meses mais leves, mas ainda com muita preocupação, porque logo, hoje, embora que a pandemia deu realmente uma diminuída, mas há um número grande ainda de pessoas com Covid, precisa ser cuidado. A vacina ajudou muito, né? Então hoje a gente tem uma liberdade maior de trabalhar. Então assim, é positivo, embora que for um mandato, na minha opinião, ele é um pouco frustrante, porque se não fosse a pandemia, a gente teria atuado de forma mais efetiva e eu acho que o mandato teria sido melhor. Mas tive a felicidade de ser deputado e conviver e poder ajudar também o Estado nesse momento difícil. Eu acho que a grande resposta que a gente pode dar, Mona Lisa, é com o mandato a gente conseguiu ajudar o governo a ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas com dificuldade de alimentação, os programas sociais que foram implantados e que teve uma atuação, relatei quase que 70% ou 80% dos projetos do governo e muitos deles chegaram aí à sociedade de forma efetiva nesse momento onde o governo colocou a mão naqueles que mais precisavam da ação do governo e a Assembleia Legislativa, através do presidente Lissauer, dos deputados da base, nós conseguimos dar esse apoio ao governador e o Estado hoje tem uma atuação muito forte, recebendo notas importantes do Tesouro Nacional. Hoje o governo tem letra A, é um governo que tem a capacidade de administração e tem um orçamento hoje que está sobrando recursos para que ele possa fazer o investimento nas áreas que mais necessitam. Deputado, muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista. Acredito que o público vai gostar muito de saber um pouco mais, né, sobre os trabalhos que o senhor tem realizado nesses quase 4 anos de mandato. Eu que agradeço, Mona Lisa, a sua visita aqui. Agradecer e parabenizar todos os servidores da casa, em especial os servidores da Alego, que faz com que o nosso mandato chegue até a população. Não adianta a gente fazer aqui um bom mandato, aprovar projetos, poder relatar projetos importantes, discutir matérias importantes, se não tiver essa divulgação, se vocês não levarem esse nosso mandato às pessoas. Então, o que faz com que o nosso mandato seja realmente positivo, é isso que vocês fazem aqui. Eu quero parabenizar a TV Alego, a você, a todos os servidores da casa e agradecer pelo convite de estar aqui hoje e poder levar um pouco do deputado Wilde Cambão às pessoas que estão nos acompanhando aí. Então, um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade.